A janela de inverno da Premier League tá quase abrindo, e esse costuma ser um mês bem intenso, né? Tanto pro Liverpool quanto principalmente pra sua torcida, porque os Reds costumam fazer sempre o seu movimentinho ali nessa época, e os nomes que chegam no Liverpool em janeiro costumam ser marcantes, inesquecíveis eu diria, tanto pra bem ou pra mal. Hoje a gente vai focar no que deu certo e fazer um top 5 com as principais contratações do Liverpool na janela de janeiro. Vem comigo depois da vinheta. Sejam todos muito bem-vindos, senhoras e senhores, mais uma vez à Rádio Liverpool Brasil. Meu nome é Marco Antônio Rigotti, eu falo de Faro, no sul de Portugal. E hoje nós vamos conversar sobre os principais movimentos que o Liverpool fez nessa janela de janeiro. Os 5 jogadores que chegaram aqui e que foram mais marcantes nessa época. É independente de valores e tudo mais, mas principalmente sobre o desempenho dentro de campo, né? A entrega técnica pro time. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, antes da gente começar a falar desse top 5 maravilhoso, eu peço que você se inscreva aqui no canal, já ativa o sininho para ficar sabendo dos próximos vídeos. A gente tá tendo alguns vídeos por semana. Deixa o seu like no vídeo para ajudar no engajamento e comenta aqui embaixo qual que foi a sua contratação preferida dessa época, ou até a que te dá mais pesadelos até hoje, porque tem uns nomes bons pra gente falar no top 5 ruim também. Mas hoje vamos focar no bom e vamos começar com o 5º lugar, Javier Mascherano. Pois é, Javier Mascherano. Algumas pessoas mais novas não vão nem lembrar que o Mascherano jogou no Liverpool, mas o Mascherano teve uma passagem muito marcante antes de ir pro Barcelona. Ele inclusive fez parte do tal Best Midfield in the World. Pois é, a torcida do Liverpool cantava We've got the best midfield in the world. We got Xabi Alonso, Mama Sissoko, Gerard Mascherano. Sua passagem no Liverpool começou com um empréstimo, né? Ele veio do West Ham emprestado em 2007, depois de uma passagem meio que relâmpago, quando ele veio contratado lá do Corinthians, junto com o Tevez e tudo mais. O Tevez acabou indo pro Manchester United, o Mascherano veio emprestado pra cá, foi muito bem naquele ano e acabou sendo contratado. E já durante o empréstimo dele, ele teve um impacto direto no Liverpool. Ele fez parte do grupo que chegou à final da Champions League de 2007, que perdeu em Atenas de 2-1 pro Milan, né? Quando o Kaká foi melhor do mundo e tudo mais. Foi até uma certa revanche, assim, do Milagre de Istambul, do jogo de 2005, mas enfim, ele foi importante naquela campanha, acabou sendo contratado definitivamente pro Liverpool por 22 milhões de euros, o que era um dinheiro bem mais alto na época do que é hoje, e acabou jogando 139 partidas pelo Liverpool, antes de começar a fazer doce com a diretoria e pedir para sair pro Barcelona. Pois é, né, essa história costumava se repetir um pouquinho na década passada do Liverpool. Pois é, o Mascherano também fez dessas, ele inclusive se recusou na época a jogar uma partida contra o Manchester City, que deixou a galera revoltada na época, e eventualmente ele foi pro Barcelona, e foi muito bem no Barcelona, né? O Mascherano teve uma carreira muito grande, tanto antes quanto depois do Liverpool, foi bem no seu tempo na seleção argentina, que saudade daquele tempo da seleção argentina que não ganhava nada, né? Foi uma boa contratação, foi uma entrega muito grande em campo, teve um acréscimo técnico muito grande, mas teve esse probleminha na saída que ainda vai se repetir nessa lista, calma aí. Mas enfim, Mascherano é o 5º lugar dessa lista. Já o 4º lugar teve um final mais digno, pelo menos pro nosso lado, não pra ele. Vou falar de tudo isso. Daniel Agger é o nome dele. O Daniel Agger, que veio por alguns milhõezinhos de euros só do Brøndby, da Dinamarca, do seu time da terra natal, ainda em 2006, e também foi peça fundamental naquele Liverpool que chegou na final da Champions League de 2005. Ele se identificou diretamente com a torcida, ele fez uma dupla muito forte na época com o Jamie Carragher, depois ele ainda fez uma dupla muito forte pros padrões, né, com o Martin Skrtel. Ele fez parte tanto de um Liverpool muito vencedor e que chegava em finais de Copas, como de um Liverpool que passou muito perrengue, principalmente com os donos antigos, em um período complicado. Ele passou 8 anos no Liverpool, ele só saiu do Liverpool para jogar de novo no Brøndby, e o mais marcante do Daniel Agger é que até hoje ele é torcedor do Liverpool. Ele inclusive tem aqui, assim, na mão, tatuado YNWA. You Never Walk Alone. Daniel Agger ficou chateado na época, teve alguns problemas ali com o Brendan Rodgers, que afastou ele do nada quando ele era vice-capitão da equipe, né? O Gerrard era o capitão, ele era o vice-capitão, e ele se tornou do nada a 5ª opção de escolha na zaga. Ninguém entendeu o porquê, ele não entendeu, ele até hoje ainda dá algumas entrevistas dizendo que não entendeu e que poderia ter rendido por mais tempo no Liverpool. Mas enfim, eventualmente ele voltou pro Brøndby, onde jogou mais 2 temporadas e aposentou, mas fica aqui o registro, Daniel Agger, um grande ídolo de uma geração um pouquinho mais antiga de torcedores do Liverpool. A 4ª posição é de Daniel Agger. Já a 3ª posição, e aqui é talvez o mais polêmico de todos os jogadores dessa lista. Em 3º lugar na nossa lista está Philippe Coutinho.
o Judas. Pois é, o Coutinho veio muito barato também, 8 milhões de libras, veio desacreditado da Inter de Milão, né? Ele foi pioneiro nesses jogadores de serem vendidos antes dos 18 anos, tinha uma pressão muito grande em cima dele, uma expectativa muito grande. Ele começou a jogar muito cedo no Vasco, mostrava muita qualidade, foi pra Inter de Milão e nunca conseguiu se firmar lá. Talvez, diversos motivos por isso, né? Pela idade, pela língua, pelo físico, pela qualidade da Inter de Milão na época, mas ele não conseguiu se firmar e eventualmente ele foi vendido para o Liverpool, que também não vinha de uma boa fase. Ainda mais nessas circunstâncias, né, de você ali não se adaptando ainda no continente, você indo para outro lugar diferente, você chegar no meio da temporada e dar a resposta que o Coutinho deu, foi impressionante para a época. O Coutinho, ele cresceu muito, vertiginosamente na sua carreira do Liverpool, muito rápido. Em 2014, naquela grande temporada de recuperação, quem acabou escorregando do Gerrard, ele não era o principal jogador, mas ali ele despontava como um dos jogadores mais promissores da Inglaterra, como o futuro do Liverpool, e ele assumiu esse papel depois da saída do Suárez e do Sterling. O Coutinho é bem marcante para uma geração mais nova da torcida do Liverpool, né, que foi o último grande caso de jogador que fez um drama imenso e fez toda uma birra para sair do Liverpool alegando que queria ganhar títulos. Pois é, o Coutinho entrou naquela bola de neve da contratação do Neymar, quando o Barcelona ganhou rios de dinheiro para vender o Neymar pro PSG, o Coutinho virou o principal alvo deles, inclusive, eventualmente, foi vendido por 135 milhões de euros, que é um balúrdio até para as proporções atuais. Provavelmente ele vai ter sido mais caro do que o Bellingham pode vir a ser vendido no meio do ano, pra gente ou não. Mas enfim, foi um período complicado, porque ele tinha acabado de renovar o contrato com o Liverpool, ele era o principal jogador do time, que já contava com o Mané, com o Salah, com o Firmino, fazia parte do Fab Four, uma referência aos 4 Beatles, né, que também são da cidade. Do nada ele quis sair, fez esse esforço, acusou problemas de lesão e ficou afastado, era convocado para a seleção, voltava a jogar, a lesão resolvia e depois voltava para o Liverpool e sentia de novo. Foi um período complicado, mas eventualmente Philippe Coutinho foi vendido para o Barcelona por 135 milhões de euros e praga de torcedor do Liverpool não é bobagem. Pois é. Talvez ele tenha sido o maior flop da história do futebol mundial pelo preço da contratação, porque ele nunca se firmou no Barcelona, ele eventualmente até foi emprestado para o Bayern de Munique, ganhou tudo lá, foi campeão da Champions, fez gol naquele 8-2 marcante do Bayern de Munique contra o Barcelona, mas ele não se firmou, tanto que o Bayern de Munique não quis ativar a cláusula de compra dele, ele voltou para o Barcelona. Eventualmente, Philippe Coutinho foi emprestado para o Aston Villa, onde foi contratado definitivamente, e hoje, com apenas 30 anos, é reserva do Aston Villa e cogitado no Corinthians. Pois é, o Klopp na época disse para ele que ele podia sair, ir pro Barcelona e ser mais um, ou ele podia ficar no Liverpool. Eventualmente ele acabaria a carreira dele com uma estátua em Anfield. Eu acho que até hoje ele pensa muito nisso, toda vez que ele vê o Liverpool jogando. Porque desde a saída dele nós tivemos títulos de todas as magnitudes, de Mundial, a Champions, a Premier League, a Copas Domésticas, e nós já jogamos 3 finais de Champions, enquanto o Coutinho tá indo pro Corinthians. Continuando a saga de, pelo amor de Deus, deixa eu jogar no Barcelona, nós temos em segundo lugar, ele é o pistoleiro, que agora está indo para o Grêmio, Luis Suárez. Luis Suárez foi comprado também em janeiro para ser uma opção ao Andy Carroll. Ele veio do Ajax na época por 26 milhões de euros e teve, de todos esses aqui, talvez a adaptação mais rápida. Luis Suárez estreou fazendo gol, estreou chamando atenção, cresceu muito rápido no Liverpool e fez uma das duplas mais icônicas da história desse clube com o Sturridge, o tal do SNS, Suárez e Sturridge, levaram um time muito fraco e com potencial de Europa League no máximo a disputar um título com o Manchester City, que já era um Manchester City endinheirado, até a última rodada, né? Eventualmente a gente teve aquele probleminha do escorregão do Chelsea, que a gente não precisa ficar falando aqui demais, né? Mas enfim, teve uma campanha marcante naquele 2013-2014, foi o artilheiro daquela competição com sobra, inclusive o vice-artilheiro foi o Sturridge. Mas o mais chocante é que na temporada anterior ele tinha mordido o Ivanovic e ele começou essa época suspenso, ele não jogou os primeiros 6 jogos, ele começou na 7ª rodada, conseguiu tirar o atraso e foi o artilheiro com sobras do campeonato. Eventualmente ele quis sair sim para o Barcelona, acho que é um problema nosso aqui com jogadores latinos e o Barcelona, né, eu acho que já tá tratado agora, mas enfim, ele quis sair, só que diferente dos outros, Luis Suárez teve muito respeito para com o Liverpool e para com a diretoria e seus torcedores. Ele pediu para sair, ele quase foi pro Arsenal inclusive, o Liverpool disse
disse que não conseguia vender naquele momento porque era já final de janela, não tinha como repor o jogador e tudo mais. Ele aceitou ficar e ser vendido no ano seguinte e não fez doce, não ficou de birrinha, jogou muito. Inclusive essa temporada que foi a última dele foi a 13-14, que foi a melhor temporada dele pelo Liverpool. Eventualmente sim, foi vendido pro Barcelona e diferente de Philippe Coutinho, como a praga não foi jogada, ele foi muito bem no Barcelona também. Ele fez o icônico trio MSN com Messi e Neymar e mesmo depois, quando foi vendido pro Atlético de Madrid, quando achavam que ele já estava numa reta descendente de carreira, quando achavam que ele já não tinha mais nível para jogar com essa cobrança, ele levou o Atlético de Madrid a um título de campeonato espanhol. Ele foi um dos artilheiros do campeonato espanhol e foi muito importante para o Atlético de Madrid naquela temporada. Ainda passou pelo seu clube natal e agora parece estar acertando com o Grêmio. Luis Suárez teve seus momentos de problemas com a torcida depois da saída dele, principalmente quando ele comemorou bastante o primeiro gol do Barcelona naquela fatídica semifinal. O primeiro gol no Camp Nou foi marcado pelo Suárez e ele comemorou bastante, a torcida não levou muito bem. Mas assim, a gente entende que esse é o Suárez, ele estava defendendo as cores dele, esse é o jeito que ele joga, isso era o que a gente amava nele. E Suárez tem sim um lugar especial no nosso coração. Luis Suárez fica em segundo lugar. Inclusive, por muito tempo, Luis Suárez foi o primeiro colocado dessa lista. Luis Suárez era tido como a principal contratação da história do Liverpool numa janela de inverno. Porém, teve um jogador que eventualmente veio e mudou o Liverpool de patamar da noite pro dia. Nós estamos falando dele, o melhor zagueiro que já pisou nesse time, Ben Davies. Não é Ben Davies, Virgil van Dijk. Pois é, Virgil van Dijk. Quem não se lembra de Virgil van Dijk sendo anunciado num dia 26 de dezembro à noite com uma árvore de Natal ao fundo, a camiseta do Liverpool e a legenda do Liverpool dizendo Feliz Natal, Reds. Pois é, essa foi a chegada triunfal de Virgil van Dijk, que foi coroada com a sua estreia em Anfield num clássico contra o Everton, fazendo o gol da vitória no finzinho, nos últimos minutos da partida. Tudo que envolveu Virgil van Dijk e o Liverpool sempre foi marcante. Toda a história da transferência dele foi bem curiosa, inclusive, né? O Virgil van Dijk, ele tinha uma questão que ele era o Jude Bellingham da época pra gente, de certa forma. O Liverpool precisava de um zagueiro, mas o Liverpool só queria um zagueiro. Virgil van Dijk. Não tinha plano B, não tinha segunda opção, e o Liverpool estava decidido a oferecer tudo e fazer todos os esforços necessários para trazer Virgil van Dijk para Anfield. E eventualmente conseguiu, no meio do ano. Só que era para ele ter vindo no começo. O que aconteceu? Tivemos alguns probleminhas. O principal deles foi o fato de que o Southampton acusou o Liverpool na FIFA de aliciar o jogador, de acertar com o jogador antes de acertar com o time e de fazer o jogador forçar a sua saída. Pois é, aquilo que o Barcelona fez várias vezes com a gente, que a gente não gostava, a gente tentou fazer com o Southampton, só que na nossa vez não deu certo. O Liverpool teve que pedir desculpas publicamente ao Southampton e acabou não trazendo o Van Dijk naquela janela. E aqui eu vou colocar um parênteses, porque eu tenho uma história curiosa dessa situação, de como o Virgil van Dijk me custou alguns bons euros do meu salarinho suado naquela época. Eu trabalhava numa companhia aérea aqui em Portugal, na Ryanair, e aqui é um destino, onde eu moro, aqui em Faro, no sul de Portugal, o Algarve, toda essa região, é uma região muito turística, principalmente para ingleses e holandeses nessa época do ano, no verão. E o Van Dijk estava de férias aqui no Algarve, quando ele acertou com o Liverpool. Eu estava embarcando um voo de Faro para Liverpool da Ryanair e o último passageiro a chegar, que não estava ainda embarcado, era Virgil van Dijk. E eu fiquei chocado na época, eu falei, já tinha todas as especulações e tudo mais, eu falei, meu Deus, o Van Dijk acertou com o Liverpool. E o voo já estava fechando, ele estava atrasado, eu andei com ele. Aqui não tem... A Ryanair é uma low cost, né? Você não tem toda aquela questão de manga para embarque e tudo mais, você embarca pela pista, pela aquela escadinha no avião e tudo mais. E eu fui andando com ele até o avião da Ryanair e eu falei com ele, Van Dijk, eu sou torcedor do Liverpool, você tá viajando pra Liverpool agora, você tá fechando com o Liverpool, não é? Isso é breaking news. Aí ele deu uma risada pra mim e falou, é o que parece, né? Deu uma risada, ele realmente estava indo fechar com o Liverpool e eu cheguei em casa maluco, contando pra todo mundo, meu, caralho, o Liverpool tá contratando o Van Dijk, eu vi, eu sei, o Van Dijk já embarcou pra Liverpool e tudo mais, eu peguei 100 e poucos euros que eu tinha guardado e coloquei numa casa de aposta que o Liverpool ia contratar o Van Dijk. Dinheiro mais certo da minha vida. No outro dia de manhã, o que acontece?
o Liverpool posta um pedido de desculpas para o Southampton e diz que não procederá com a transferência de Virgil van Dijk. Pois é, ele eventualmente foi pro Liverpool, mas não naquela janela, e eu perdi o meu dinheiro. Dentro de campo, eu acho que o Virgil van Dijk me compensou. Ele chegou em janeiro, né? Fruto da venda do Coutinho, inclusive, que financiou a compra de Van Dijk e do Alisson Becker. Mas anos depois, o Liverpool foi campeão em 2019, no dia 1º de junho de 2019, em Madrid, contra o Tottenham. E no dia 3, depois de voltarem para Liverpool, depois de passar para Amsterdã, a seleção holandesa estava aqui, numa cidade a 10 km daqui eu moro, fazendo os preparativos para alguma competição europeia. Não lembro se era a Nations League na época, se era uma Euro, mas enfim. Eles estavam aqui e eu estava trabalhando no aeroporto de noite quando chegou o Virgil van Dijk, direto de voo de Amsterdã. Ele e Wijnaldum, tenho fotos disso e tudo mais. E eu contei para ele, tava o aeroporto vazio, tinha um pessoal da Fox Sports da Holanda e tudo mais. Ele deu uma entrevista e ele veio falar comigo. E eu falei pra ele, tirei outra foto e contei essa história, e ele lembrava da situação, e ele ainda deu risada e falou assim: eu acho que eu já compensei esse dinheiro que você perdeu, né? Eu falei, não, tá tudo certo, entre eu e você tá tudo certo, muito obrigado, senhor Virgil, por tudo que você nos presenteou. Continua nos presenteando, né? Virgil van Dijk tá no ápice da sua carreira, 31 anos, é um jogador extremamente físico, tem muito a acrescentar ainda por vários anos, não imagino que vá sair daqui pro Barcelona eventualmente como boa parte dessa lista, mas sim terminar como outro zagueiro que está nessa lista, como um ídolo eterno desse clube. Virgil van Dijk já marcou seu nome na história, só não é o zagueiro mais caro da história do futebol mundial, porque esse posto foi tomado por ele, Harry Maguire. E é com isso que eu acabo o vídeo de hoje. Esse foi o nosso top 5 com Mascherano, Daniel Agger, Judas Coutinho, Luis Soares e ele, Virgílio van Dijk. Se você curtiu o vídeo e ainda não chegou até aqui, curtiu o vídeo, não deixou o seu like ainda, eu peço para você considerar deixar o like para ajudar a gente. Já segue o canal para você ficar sabendo dos próximos vídeos, manda pros amiguinhos e até a próxima, que esse final de semana já tem jogo. Up the Reds!